E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vitor Araújo aqui, e hoje eu gostaria de falar sobre uma escolha que todos nós teremos que fazer. A escolha é sua e é bom a gente se preparar no decorrer da nossa vida para essa escolha. Gostaria de falar de dois personagens bíblicos. O primeiro, o grande rei Salomão. Como a gente sabe, Salomão foi filho de Davi com Batseba. Salomão, ele é filho do grande rei Davi, e como filho do grande rei Davi, ele tinha vários privilégios, tinha várias mordomias, e no decorrer da sua vida, Salomão recebe a promessa de que ele seria o sucessor de Davi, de que ele seria o próximo rei de Israel. Imagina que tamanha responsabilidade de Salomão. Imagina você governar aquela que era uma das maiores nações, se não a maior nação do tempo. Israel já tinha conquistado vários territórios com Davi e era uma grande potência. E agora Salomão iria reinar sobre essa nação. Salomão ia reinar sobre Israel, o povo eleito do Senhor. E Salomão, ele começa muito bem o seu reinado. A Bíblia diz que Deus aparece para ele em sonho e fala: Salomão, pede o que você quiser que eu vou te dar. Veja bem, Salomão poderia ter pedido várias coisas: riqueza, fama, a morte de seus inimigos. Ele podia pedir qualquer coisa. Imagina se Jesus aparecesse para você em sonho e dizendo: pede o que você quiser que eu vou te dar. O que você iria escolher? Salomão escolheu uma coisa que agradou muito o coração de Deus e traz a cada um de nós uma grande lição. Ele pede a Deus sabedoria para poder entrar e sair no meio do povo de Israel. Deus se agradou tanto do pedido de Salomão que deu para ele sabedoria, deu para ele fama, deu para ele riqueza, e Salomão foi sem dúvida o maior rei da sua geração. Salomão foi sem dúvida um império. O reinado de Salomão foi magnífico, foi grande. A riqueza que Salomão conseguiu foi assim, que de outro mundo. Não dá para explicar, tamanha foi o reinado do grande rei Salomão. Só que Salomão, em meio a tanta riqueza e tanta fama, ele começa a se perder com tudo aquilo que Deus tinha dado para ele. E o coração dele, que era um coração íntegro, que era um coração fiel ao Deus de Israel, começa a se desviar. Ele passa a adorar deuses de suas mulheres, ele passa a dividir a atenção que antes era só de Deus, ele começa a prestar culto a outros deuses, e isso entristeceu muito o coração do Senhor. Salomão, na sua trajetória, ele escreve 3 livros. O primeiro livro ele escreve quando ainda era um jovem, que foi o livro de Cantares. O segundo livro, Salomão tinha mais ou menos uma meia-idade, 45, 50 anos, foi o livro de Provérbios. E o terceiro, que para mim é o livro mais lindo de Salomão, foi o livro de Eclesiastes. Ele começa dando a mim e a você um conselho: vaidade, vaidade. Tudo é vaidade, porque ele sabia que tudo que a gente conquista aqui na terra um dia vai passar, mas aquilo que a gente conquista no céu é eterno. E Salomão dá em Eclesiastes vários conselhos para nós. Ele diz: há um tempo de nascer, mas há um tempo de morrer. Há um tempo de se alegrar, mas há um tempo de chorar. Então, se você está passando por tempo de choro, não se preocupe, o tempo de alegria vai chegar na sua vida, porque Deus tem o melhor para você. E eu gostaria de falar de Eclesiastes 12:1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem o tempo no que você dirá: não tenho mais nele contentamento algum. Salomão, que era filho de Davi, que tinha uma promessa enorme, ele começa muito bem, mas termina muito mal. Ele termina dando a mim e a você um conselho: lembra do Senhor no dia da sua juventude, lembra do Senhor, porque vai chegar um dia que você não vai ter mais força, que você não vai ter mais vigor. E ele sabia que esse dia estava chegando para ele, e ele tinha perdido muito tempo. Ele sabia que o dia de apresentar-se para Deus, o dia da sua morte estava próximo, e ele tinha que apresentar a Deus uma coisa, e ele tinha perdido muito tempo. A escolha é sua. Um dia todos nós teremos que nos apresentar perante o Senhor. E aí, vamos nos preparar para esse dia? Em contrapartida, tem a história de Paulo. A primeira vez que a Bíblia cita sobre Paulo, ele estava segurando o manto das pessoas que apedrejaram Estevão. E Paulo, ele tinha raiva dos cristãos. Ele tinha uma carta, e com essa carta ele conseguiria prender cristãos. E muitas vezes ele fez isso. Ele pegava cristão e arrastava para as prisões. Só que um dia, no caminho de Damasco, a presença poderosa do Deus de Israel encontrou com ele. E Deus disse: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo, rapaz? Ele fica meio assim, fala: mas quem é o Senhor que eu estou perseguindo? E Jesus diz: todas as vezes que você persegue um cristão, você está me
perseguindo. E aí Jesus aparece para Saulo, Saulo se converte, Saulo começa uma trajetória nova, e agora o homem que era perseguidor de cristãos passa a ser perseguido por amar a Cristo. O homem que buscava a prisão para muitos cristãos, ele agora foi preso, foi açoitado por amor ao Evangelho. Paulo inaugura várias igrejas, faz 3 viagens missionárias. Imagina quantas almas Paulo ganhou, quantas almas Paulo edificou. A Bíblia, no Novo Testamento, tem várias cartas que foram escritas pelo apóstolo Paulo, que edificou o povo daquela geração e nos edifica até hoje. Cartas maravilhosas, como 2 Timóteo, que ele escreve nos últimos momentos da sua vida. Como o rei de Salomão, Paulo escreve suas últimas palavras dizendo: porque eu estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Salomão tinha começado muito bem, mas ele termina mal, porque ele termina dizendo: eu não lembrei do Senhor. Já Paulo começa muito mal, mas termina bem, porque ele sabia que estava próximo à morte dele, mas ele também sabia que uma coroa estava esperando ele, que uma coroa de justiça estava esperando ele, porque durante a sua trajetória ele tinha dado o seu melhor para Deus. Nós vivemos uma vida onde num dia nós teremos que apresentar perante a Deus tudo que a gente faz. Eu não sei quantos anos de idade você tem quando você está assistindo esse vídeo, eu só sei que você está assistindo, e se você está assistindo ainda há tempo para você. Não importa como você começou, não importa qual fase da vida você está vivendo, o que importa é como você vai terminar. Então, se você está perdido em meio aos tempos de hoje, se você está abandonando a presença de Deus, se você não está buscando ao Senhor em primeiro lugar, é tempo de rever os conceitos, é tempo de buscar a presença de Deus. A escolha é sua. Um dia você vai se apresentar perante o Senhor, e aí o que você tem preparado para mostrar para Ele? Você tem se dedicado à obra dEle? Você tem se dedicado a buscar a presença dEle? Não seja como Salomão, que escreveu: lembra-te do teu Criador, porque eu não lembrei. Mas seja como Paulo, busque em primeiro lugar o reino de Deus, e saiba que uma coroa está guardada para você. Seja como Paulo, busque a presença de Deus, porque um dia, quando você se apresentar perante nosso Deus, você vai ter várias coisas para apresentar para Ele. Essa era a mensagem que eu tinha para trazer para vocês hoje. Que Deus abençoe todos vocês. Você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative a notificação para você receber todas as notificações dos vídeos que iremos postar. Deus abençoe a todos. Um abraço.